Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, nossa revisão. E como nossa primeira aula, vamos fazer uma avaliação diagnóstica. Eu quero ver como é que vocês estão com relação aos conteúdos do primeiro ano, se vocês lembram daquelas partes iniciais, lembram sobre o que é química, vocês lembram ainda a propriedade geral, propriedade específica dos materiais, lembram o que é ponto de fusão, o que é ponto de ebulição, mudança de fase, agregação da matéria. Então, hoje são 8 questões que envolve em geral essa parte, para que a gente possa observar a que caminho eu devo trilhar para que todos nós alcançamos o sucesso ao final. Então vamos lá, são 8 questões, começar com a primeira. Os pulmões bombeiam em média 11.500 litros de ar por dia. Considerando que o ar possui a densidade igual a 1,2 gramas por litro, qual o valor da massa de ar em quilogramas que participa desse fenômeno? Uma questão sobre densidade, e sabemos que densidade, no primeiro item, densidade é igual a massa dividido pelo volume, então tem esta relação. O volume de ar que os pulmões bombeiam diariamente equivale a 11.500 litros. A densidade do ar, segundo a questão, corresponde a 1,2 gramas por litro, e queremos saber qual é a massa de ar que equivale a esses 11.500 litros de ar. Reorganizando esta equação, fazendo o produto dos meios pelo produto dos extremos, vamos encontrar que 1 vezes a massa, responde a massa, vai ser igual a densidade vezes o volume, que é igual a densidade 1,2 gramas por litro, vezes 11.500 litros. Podemos cancelar a unidade litro com a unidade litro. Portanto, a massa vai ser igual a 1,2 vezes 1.500, corresponde a quanto? Fazendo tudo isso. 13.800. Muito bem, um pouco aí que foi rápido. 13.800 gramas. Então, essa é a massa de ar que nossos pulmões bombeiam diariamente. A questão de densidade, eu acredito que vocês lembram um pouco sobre essa relação de densidade. Os alunos que estão acompanhando do segundo ano, vimos também densidade de uma solução, então é o que vale também o que estamos estudando. Vamos seguir. Questão 2. Ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. A cidade de Atibaia, em São Paulo, localiza-se aproximadamente a 1.400 metros acima do nível do mar. Em relação a Atibaia, a água ferverá acima ou abaixo de 100 graus Celsius? Justifique. E aí, pessoal, o que vocês acreditam que vai acontecer? Abaixo? É abaixo. Por que abaixo de 100 graus Celsius? Porque quanto menor a pressão, menor o ponto de ebulição. Vai, Vitória, ou Darielle? Darielle. Vai, Darielle. Sim, diga, Darielle. Vamos simular, então, a situação que vai acontecer da seguinte maneira. Tem aqui uma pessoa que ela vai estar ao nível do mar e a outra pessoa que vai estar em Atibaia, ou seja, a 1.400 metros a nível do mar. A pressão atmosférica a nível do mar corresponde a 1 atm. À medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui. Pressão atmosférica. Isso significa dizer que vai influenciar também na temperatura de ebulição da água. Se esta pessoa 1 está tentando ferver a água aqui a nível do mar, a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius, ou seja, a água só vai conseguir ferver quando atingir esta temperatura. Já a outra pessoa que também vai ferver a água, mesma quantidade, mesmo recipiente, mesma fonte de calor,
Só que agora a altitude é de 1.400 metros, a temperatura de ebulição da água vai ser menor do que 100 graus Celsius. Porque quanto maior for a altitude, menor vai ser a temperatura de ebulição. Tá? Então, espere-se que a água em Atibaia ferva abaixo de 100 graus Celsius. Só que o que isso influencia? Veja, se supomos que essa pessoa 1 queira ferver alimentos e essa pessoa 2 também, a mesma quantidade de alimentos, mesmo recipiente, mesma quantidade de água, quem está aqui em condição da pressão atmosférica, ou seja, a água fervendo a 100 graus Celsius, vai conseguir cozinhar os alimentos de maneira mais rápida do que os alimentos que vão ser cozinhados aqui na temperatura menor do que 100 graus Celsius. Por isso que influencia. Não sei se vocês já viram com as pessoas quando estão praticando, estão escalando a montanha. Eles levam alimentos, momento para alimentação, se precisar ferver a água, então precisar cozinhar algum alimento, eles demoram muito tempo, porque a temperatura de ebulição da água para ferver vai ser menor, então ele vai gastar mais tempo para poder cozinhar aquele alimento. Então, isso influencia bastante nesse processo de fervura de água ou qualquer outro alimento. Alguma dúvida na questão 1 ou na questão 2, pessoal? Não. Vamos então para a questão 3. A questão 3 diz, assinala a alternativa correta. Letra A. No alto de uma montanha, a água deve ferver Professor. acima de 100 graus Celsius. Professor. Verdadeiro ou falso? Professor, Oi. a Vitória Oi. disse que não entendeu a segunda questão. Pronto, tá certo. Vamos lá. Vamos voltar. Eu vou apagar aqui tudo novamente, tá? Para que a gente possa estar refazendo passo a passo. Apagar toda a tinta do slide. Vamos desde o início. 2. Ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. A cidade de Atibaia, São Paulo, localiza-se aproximadamente a 1.400 metros acima do nível do mar. Em Atibaia, a água ferverá acima ou abaixo de 100 graus Celsius. Justifique. Primeiro, vamos desenhar o que está descrito no enunciado. Vamos supor que tenhamos o seguinte caso. Tenho um peixe, 2 peixes. Tem-se uma pessoa. Ela está fervendo a água nesse recipiente e está a nível do mar. Vou colocar aqui do lado, nível do mar. Se a pessoa está a nível do mar, a pressão corresponde a 1 atm e a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Ou seja, a nível do mar, se formos ferver uma certa quantidade de água, ela só vai entrar em ebulição quando a temperatura chegar a 100 graus Celsius. Supondo agora uma outra pessoa que está em Atibaia. Essa pessoa usa a mesma fonte de calor, uma panela semelhante a essa que estamos utilizando e a mesma quantidade de água. Essa pessoa, ao colocar essa água para ferver, ele pergunta se a temperatura de ebulição vai ser maior ou menor que 100 graus Celsius da água aqui em Atibaia. Veja, pessoal. Quanto maior for a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. Tá? Altitude. Quanto maior for a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a água que essa segunda pessoa está tentando ferver aqui em Atibaia vai ferver na temperatura menor do que 100 graus Celsius. Como é que a gente sabe disso?
Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, consequentemente, menor vai ser a temperatura de ebulição da água ou de um líquido qualquer. Isso é fato. Tá? Então, por exemplo, em Piripiri. Em Piripiri, eu não sei ao certo qual é a altitude, mas não é a nível do mar. Então, isso quer dizer que em Piripiri, a água ferve a temperatura abaixo de 100 graus Celsius. Abaixo quanto? Bem, pode ser 99, pode ser 98,6, 98,7. A gente só sabe se for feito um experimento. Mas vai ser menor do que 100 graus Celsius. Por quê? Porque não estamos a nível do mar em Piripiri, nem em Piracuruca, nem em Brasileira, nem em Domingos Mourão, nem em Pedro II. Então, como é diferente, a temperatura de ebulição do líquido vai ser diferente. Novamente, para fixar, quanto maior for a altitude, maior é a pressão atmosférica e menor vai ser a temperatura de ebulição do líquido. Então, nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius, e à medida que a altitude vai aumentando, vai diminuindo a temperatura de ebulição do líquido, ou no caso, a água. Ficou melhor dessa maneira, pessoal, a explicação? Sim. Demais alunos, os 35, 36 mil que eu não consigo visualizar? Melhorou. Pronto, então vamos lá. Terceira questão. Assinale a alternativa correta. Letra A. No alto de uma montanha, a água deve ferver acima de 100 graus Celsius. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. É um caso que acabamos de ver. Falso. Vimos que Isso, falso, exatamente. Acabamos de ver que à medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui e a temperatura de ebulição de um líquido é menor. Então, no caso da água, vai ser menor que 100 graus Celsius. Muito bem. Aí está falso. Letra B. Se a pressão sobre a água for suficientemente reduzida, o líquido poderá ferver a 25 graus Celsius. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Vai ser? É verdadeiro, né? Não. Verdadeiro, exatamente. Porque à medida que a pressão ela vai reduzindo, o líquido poderá ferver a 25 graus Celsius. Confere? Confere. Ok, vamos só continuando. Não entendi Letra não, C. entendi não. Letra C. Abaixo do nível do mar, o ponto de ebulição da água deve ser inferior a 100 graus Celsius. Verdadeiro ou falso? Falso deve ser superior. Falso. Isso, falso, deve ser superior. Motivo. À medida que vamos descendo, supor, o nível do mar, a pressão vai aumentando. Então, se a pressão vai aumentando, a água ela deve ferver na temperatura acima de 100 graus Celsius. Na letra D, se uma forte pressão for exercida sobre a água, o líquido poderá ferver a 25 graus Celsius. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Não sei. Vai ser? Falso, por quê? A pressão ela não pode ser uma forte pressão, tem que ser uma baixa pressão. Foi o que vimos agora há pouco na questão. Como estamos lá no nível do mar, vamos supor agora 2.400 metros, aumentou 1.000 metros. E uma pessoa está a nível do mar. Vimos, no caso, da ebulição da água, mesma quantidade, recipiente semelhante e mesma fonte de calor. Aqui a nível do mar, a pessoa 1, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, e a pessoa 2, nessa altitude de 2.400 metros, a temperatura de ebulição é menor do que 100 graus Celsius. O que significa dizer? Significa dizer que à medida que a altitude aumenta, menor vai ser a pressão atmosférica exercida sobre a água, consequentemente, menor vai ser a temperatura de ebulição. Então, agora há pouco, um aluno falou, professor, não entendi por que a letra B está verdadeiro. Veja, na letra B está descrito este caso e também o caso da questão 2.
Se a pressão sobre a água for suficientemente reduzida, o líquido poderá ferver a 25 graus Celsius. Então, isso vai ser verdadeiro. E na letra B, a letra D de dado, se uma forte pressão for exercida sobre a água, o líquido poderá ferver a 25 graus Celsius. Vai estar falso, porque se for aplicada uma forte pressão, maior vai ser a temperatura de ebulição da água. Então, ao invés de aumentar a pressão, tem que ser feita uma redução. E a letra E, a água ferverá sempre a 100 graus Celsius, qualquer que seja a altitude da experiência. Falso, vimos que a altitude influencia na pressão atmosférica e, consequentemente, influencia na temperatura de ebulição. Quarta questão. Sabendo que os dados da tabela abaixo são válidos ao nível do mar, ou seja, a pressão de uma atmosfera, qual o estado físico dessas substâncias em um dia de inverno com temperatura igual a 5 graus Celsius? Relembrando, ponto de fusão e ponto de ebulição, essa questão. Eu quero ver como é que vocês estão, para que na próxima aula eu já saiba que ponto atingir a dificuldade que vocês apresentaram. O ponto de fusão é a temperatura em que o líquido ele passa da fase sólida para a fase líquida. E o ponto de ebulição é a temperatura no qual a substância passa da fase líquida para a fase vapor ou fase gasosa, dependendo da pressão. Veja. O que a gente pode delimitar nessa reta que eu acabei de desenhar? Um ponto de fusão, ponto de ebulição, eu vou deixar mais outra marcação, uma à frente temperatura de ebulição, outra abaixo. Abaixo do ponto de fusão significa que a substância está na fase sólida. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a substância está na fase líquida. E acima do ponto de ebulição, a substância está na fase vapor ou então na fase gasosa. Uma delas. Para o etanol. O etanol, o ponto de fusão dele é de menos 117 graus Celsius. Supondo, então, menos 117 graus Celsius. Isso para o etanol. E o ponto de ebulição, 78 graus Celsius. A temperatura do inverno que ele está submetido é de 5 graus Celsius. 5 graus Celsius, se a gente for observar, vai estar entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Confere? Confere, pessoal? Confere. Então, qual é a fase de agregação do etanol nessa temperatura? Líquida. Na fase líquida. Isso, muito bem. Vamos então agora falar da glicerina. Na glicerina, o ponto de fusão de 18 graus Celsius. Vou colocar aqui, puxar aqui. E o ponto de ebulição, 290 graus Celsius. 5 graus Celsius está antes, aqui eu vou botar no lado esquerdo ou do lado direito de 18? Esquerdo. Lado esquerdo. Está aqui 5 graus Celsius. Então, a glicerina a 5 graus Celsius está na fase sólida, líquida ou vapor gasosa? Sólida. Sólida. Sólida, muito bem. Pronto. Tá ótimo. Entenderam, pessoal, a terceira e a quarta questão? Sim. Sim. Ótimo. Se alguém estiver digitando, eu não consigo visualizar, tá, pessoal? Então, se alguém respondeu lá no chat que está com dúvida, vocês me avisam, porque eu não consigo visualizar. Quinta questão. No texto, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto e, a partir daí, definir esses três conceitos. 1. Matéria, que é o mármore, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro.
Verdadeiro. 2. Corpo é o bloco retangular de mármore e é uma porção limitada de matéria que, por sua forma especial, se presta a um determinado uso. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Eu vou botar aqui o que vocês disseram. E o item 3. Não, é falso, é Objeto falso. que é estátua de mármore, porção limitada de matéria. Verdadeiro ou falso? É falso. 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 Muito bem. Vamos então vamos voltar aqui nesse caso. A matéria. Matéria. A matéria, no caso o mármore, é tudo aquilo que tem massa e volume, ou seja, tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Então, o item 1 está verdadeiro. Depois vem a questão do corpo. O corpo é uma porção limitada de matéria. Tá? Então, se a matéria está extensa, é a mármore, e vamos agora transformar esse mármore, que é algo extenso, em um bloco retangular, esse bloco retangular é uma porção que limitamos. Então, é uma porção limitada de matéria. Então, é um corpo. No 3 tem objeto. O objeto, ele só é objeto porque tem uma utilidade para nós, tem determinado uso. Então, o conceito de corpo e objeto nessa questão está trocado. Portanto, o item 2 não é verdadeiro, o item 2 é falso. É verdadeiro somente o item 1. Tá? Esse conceito que está no 2 é de objeto e o que está no de objeto é de corpo. Alguma dúvida na quinta questão? Não. Não. Ok, então vamos lá para a sexta questão. Você está sentado no interior de um ônibus em movimento. De repente, ele freia bruscamente e você é projetado violentamente para frente. Isto ocorreu graças à propriedade geral da matéria, denominada... A que propriedade? Inércia. 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 Vi que o Paulo Roberto deu um show de primeiro ano em física, muito bem. Inércia. Porque a inércia afirma que um corpo em movimento tende a ficar em movimento e um corpo estático tende a permanecer estático. Nesses dois casos, só há alteração quando uma força externa atua sobre aquele corpo. Confere? Confere. Muito bem, olha, tá vendo? Ainda lembro do meu ensino médio em 2003. Muito bem. Sétima questão, a penúltima questão da nossa avaliação diagnóstica. Em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Podemos afirmar que esta é uma propriedade, letra E, funcional, verdadeiro ou falso? Falso. Falso, porque é uma propriedade funcional que se refere a alguma função álcool, função amina, função éster, função ácido, função base. Então, isso não se refere a nenhuma dessas funções. Então, não é uma propriedade de função. Letra D, organoléptica. Verdadeiro ou falso? Falso. 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 Uma propriedade organoléptica são aquelas que impressionam um dos nossos sentidos, seja o tato, o paladar, o olfato, a audição. 100 graus Celsius, essa informação não altera, né, nenhum dos nossos sentidos. Então, não é uma função organoléptica. Letra C, genérica, nem existe a propriedade genérica, né? Letra B, geral, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Falso, porque uma propriedade geral, como o próprio nome já sugere, é geral, ou seja, é comum a todo tipo de matéria. Todo material tem ponto de ebulição de 100 graus Celsius? Não. Não. Qualquer material ferve 100 graus Celsius? Não, isso é uma característica da água, então é propriedade específica, é específico da água. Então a resposta correta é a letra A. Muito bem. Vamos então à nossa oitava questão para poder encerrar a nossa avaliação diagnóstica. Próxima semana já insere o conteúdo com toda a categoria, né? Com toda a vontade. Oitava questão, uma questão da VUNESP. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina a temperatura ambiente têm suas massas constantemente
diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da Sublimação. 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 Isso, exatamente, da sublimação. Porque se a naftalina passou aqui da fase sólida, sumiu sem deixar nenhum registro, então porque ela foi para a fase gasosa. Tá? Não deixou nenhum resíduo, então foi uma sublimação. Muito bem. A fusão é a passagem da fase sólida para a líquida, solidificação da fase líquida para a fase sólida, a liquefação da fase gasosa para a fase líquida, e a ebulição é da fase líquida para a fase vapor. Tá, a gente vai ver isso com calma na próxima aula. Já sei mais ou menos que ponto atingir, agora já vou dar um norte para a nossa próxima aula. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje, foi muito importante para todos nós. Espero que esse projeto seja muito marcante na vida de vocês. E vamos encerrar com essa frase que muitos já estão cansados de ouvir. Saber não é suficiente, temos que aplicar. Ter vontade não é suficiente, temos que implementar. Ou seja, não podemos somente saber das coisas se a gente não aplica, ou seja, não dá aplicabilidade para aquele conhecimento que a gente tem, e nem pode ter somente a vontade de iniciar algo. A gente tem que iniciar, tem que ter coragem, tem que ir em frente, tem que implementar o que temos vontade. Então, obrigado a todos, e na próxima aula a gente continua. Então, obrigado, um abraço, bom fim de semana a todos, pessoal.